Olá, meus irmãos do Jake. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço para nosso irmão Aldeildes, ao nosso querido Celso Seara, grande trabalhador da Seara do Cristo, nosso querido Luciano da Gata também, com seus dons artísticos e também os dons da tecnologia, né? Dá uma assistência fantástica para todos nós aí e também os dons da solidariedade que ele também pratica tanto. É um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo sobre perdão e auto-perdão. É uma temática tão interessante que faz com que a gente esteja sempre necessitando de conversar sobre ela, né? Mas vamos então às nossas preces, vamos elevando os nossos pensamentos, buscando a figura do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, que tanto bem faz por todos nós, e com a sua imagem, nossa tela mental, vamos nos dirigindo a Ele, um gesto de gratidão que deveria ser de toda a humanidade, mas ainda muita gente tem dificuldades de entendê-lo, de crer nessa figura fantástica que é a de Jesus. E nós vamos agradecer por já percebermos o alcance, a profundidade do que é Jesus, ou pelo menos ter insights, né, disso. Gratidão, Senhor, porque já percebemos a Ti, que se desvela, que tanto faz por todos nós, que nos governa, que nos dirige, que nos conduz por mar bravio, nos levando a Porto Seguro. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos fé e bom ânimo e superação na nossa caminhada, que possamos perceber-te com mais intensidade nas tuas propostas renovadoras, que consigamos colocá-las na prática do nosso cotidiano, vivenciando-te no nosso dia a dia, para que tenhamos a tão almejada paz que todos nós buscamos. Fica conosco, Jesus, nos amparando, nos conduzindo e iluminando, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, então, nós que já temos essa grata oportunidade de conhecer, mesmo que superficialmente. Quando eu digo superficialmente, é porque a figura de Jesus é uma figura muito maior do que a gente pensa que sabe, né? Eu tenho notado nas minhas experiências de vida que, na realidade, a gente pensa que entendeu uma fala de Jesus, aí daqui a pouco a gente pega uma outra interpretação e a coisa toma um outro rumo, muda completamente. E a gente vê que, em verdade, não havíamos entendido muito, né, aquilo que ele havia colocado, ou não entendemos na plenitude do que ele fala, porque às vezes uma única colocação ele dá várias possibilidades de interpretação e todas elas, né, para o nosso benefício, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa caminhar melhor pelos trilhos que nos levarão até Ele, né, porque Ele garantiu isso. Não é verdade? Porque se a gente olhar para a humanidade do jeito que estamos hoje, a gente ficaria em dúvida. Mas como foi Jesus que disse, então não há por que duvidar, né? Ele disse que
nenhuma ovelha do meu aprisco, ou daquelas que o Pai me cedeu, onde se perder. Todas irão ao Pai, antes passarão por mim. Então, com essa garantia expressa, a gente tem certeza de que iremos evoluir. É da lei. É da lei, e o amparo de Jesus e dos bons amigos espirituais é fundamental para que a gente possa alcançar esse objetivo maior. É verdade que ainda temos muito o que fazer, muito o que reparar, muito o que recomeçar, ou refazer, né, na nossa jornada. A gente precisa ainda perceber necessidades de transformação, de mudança íntima. Isso é fundamental para que a gente possa atingir esse estágio, né, de compreensão, de vivência do Evangelho de Jesus. Então a gente está aí neste caminho para poder evoluir, para poder superar, para poder modificar a nossa postura para conosco. Em primeiro lugar, é comigo, não é com ele, com você. É comigo que eu tenho que resolver as minhas questões. É para mim que estou falando através dos meus 2 ouvidos, que são os primeiros a serem feridos. Ainda mais que eu estou aqui falando com os amigos espirituais, e depois vai chegar até você essa mensagem. Então, tudo o que precisamos e o que nos ocorre é uma relação nossa conosco e com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso anjo guardião, mas nunca com os outros, não é com os outros. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que benefícios teremos mediante a nossa transformação, a nossa evolução, mediante ao contexto, em que vivemos. E veja que interessante como é essa nossa existência no tocante, a o fato de perdoar e perdoar-se. Na realidade, a gente não precisaria perdoar ninguém, e nem se auto-perdoar. É simples, é só a gente ser humilde, coisa simples, fácil. Tão fácil que quando Jesus abre o Sermão da Montanha, a primeira fala dele, nas bem-aventuranças, que é uma escada ascensional, ou seja, vamos de degrau em degrau, de bem-aventurança a bem-aventurança, atingindo valores maiores. A primeira é: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Foi pelo Espírito que ele disse, não é pobre de, é pobre pelo Espírito. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Quem tiver dúvida, consulte, por favor, o Sermão da Montanha de Humberto Holden. Ele dá lá um esclarecimento em cima de fatos, de bases linguísticas que comprovam isso que eu estou dizendo. Dá até para baixar pela internet, não precisa nem fazer aquisição física do livro. Uma ótima leitura, eu gosto muito dele. Então, Jesus disse que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Prega ele a humildade. Não a humildade da falta de dinheiro, que isso não é humildade, É uma confusão que se faz em relação a essa colocação de Jesus. Existem pobres orgulhosos e ricos humildes. Talvez a quantidade de ricos humildes seja menor do que os pobres orgulhosos. Não sei exatamente. Nunca mensurei isso aí, acho que não tem nenhuma pesquisa a respeito. Mas existem
né? Ricos, humildes e pobres, orgulhosos. Eu conheço muitos moradores de rua, já participei de um trabalho de distribuição de sopa, em que você via com muita clareza o orgulho, apesar da situação de pobreza, ser paupérrimo, não ter onde dormir debaixo do viaduto, mas era orgulhoso. E nós espíritas temos a graça de saber por que, que aquela pessoa está passando por aquela dificuldade, porque ela ainda traz a necessidade de passar por uma situação constrangedora, né? E a maioria dos que estão ali não estão ali num ato de generosidade para mostrar para os demais habitantes deste plano, desse meio, de que pode-se ser feliz, que não é necessário ter tanta matéria, que pode ser desapegado. A maioria está lá mesmo porque precisa compreender, precisa, né, internalizar a lição transformadora e a lição do desapego, né? Porque só é humilde quem é desapegado. Vejamos o exemplo do Mestre Jesus. Quando ele nasce aonde? Numa estrebaria, né? Uma estrebaria. Lá está a manjedoura, os animais... estrebaria. Os animais dormem, né? Fazem suas necessidades, nem sempre tem um cheiro muito bom. É Jesus, que criou o planeta. Porque quando o planeta foi criado, ele já era Cristo. Aliás, Deus entregou na mão dele a bola de fogo para que ele criasse este planeta. Ele, o maior dos maiores, que ainda é o maior dos maiores dos que aqui nos encontramos. Ele veio até nós e nasceu numa estrebaria. Você quer exemplo maior de humildade, né? Não tem, né? Ele deu o exemplo. Aliás, a vida dele é repleta de exemplos. Então, Jesus nos mostra o caminho e depois reforça através da primeira bem-aventurança. Ou seja, o primeiro degrau para a gente evoluir é a humildade. Será que a gente está bem no processo evolutivo? Será que a gente já está bem encaminhado? Eu ainda preciso de alguns pares de reencarnações para poder... Mas já estou melhorando, já fui pior, com certeza. Já estou um pouquinho melhor, já diminuí consideravelmente o orgulho, né? Mas a gente a gente precisa ainda lutar, a gente precisa debater com essas nossas imperfeições. Então, não há como ser diferente. A gente precisa trabalhar para chegar no primeiro degrau. Mas repare, nós estamos num plano de provas e expiações. Para baixo da gente tem o quê? Tem os mundos primitivos, onde se descia o porrete e resolvia as questões do porrete. Hoje se decide, muitas questões decidem a bala. Não sei, acho que não é melhor nenhuma das duas opções. Aquela, pelo menos, era mais pertinente àquele povo. Hoje a gente evoluiu um pouco mais, tecnologicamente falando-se, né? Mas moralmente estamos ainda muito devedores deste processo evolutivo. Então Jesus mostra a humildade, né? E se nós fôssemos detentores dessa humildade, a gente não precisaria perdoar o nosso próximo e nem a nós mesmos. Porque quando a gente não se perdoa, a gente demonstra o quê? Orgulho. A gente demonstra que a gente não está plenamente consciente do quanto nós somos falíveis, do quanto a gente erra e errou no passado e continua errando nesse momento atual, nessa existência atual, que é um capítulo da nossa vida. A nossa vida é a somatória de tudo o que a gente viveu, de todas as nossas existências. Ou seja, a nossa vida não cessa, porque a gente é imortal, então a nossa vida
é infinita. A gente vai continuar vivendo capítulos com um ótimo final, né? Nosso final será maravilhoso. Se ainda não tá bom, né, é porque o final não chegou, né? Porque quando o final chegar, vai dar certo, vai tá tudo direitinho e não vai acabar. E não é o fim, é o final daquela circunstância, né? Todos nós vamos melhorar, todos nós vamos evoluir, todos nós vamos crescer, todos nós vamos trilhar os patamares das bem-aventuranças, né? Seremos felizes, chegaremos ao topo, né? É o que Jesus nos disse, mas até lá precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é compreender que a gente precisa aprender a perdoar, né? Leandro Carnal tem uma fala cômica em alguns aspectos, é um grande filósofo, né? Ele diz sobre essa questão, né, que a gente tem que se autoconhecer. Ou seja, né, se alguém me agride, se alguém me ofende, eu tenho condições de perceber se aquilo é real ou se aquilo não é real, né? Então, eu acho que quando ele gravou, inclusive, esse vídeo, ele não estava ainda na época, né, da questão da discriminação, da homofobia, aquele negócio todo. Tanto é que ele fala, pô, se alguém me chama de homossexual, né, ele fala, pô, será que, né, eu me passei, tive alguma coisa com você e tal. Se ofende a mãe dele, dizendo que é uma mulher da vida, olha, né? Mas sintetizando, resumindo, né, eu não tenho o mesmo bom humor que ele tem para falar, mas ele quer dizer o seguinte, que se aquilo que estão dizendo, quando chamam ele, porque ele é careca, né, não tem cabelo, quando chamam ele de careca, ele tem duas opções: reconhecer o que ele verdadeiramente é, ele é careca, eu falar, bem, beleza, realmente sou careca, né? Ou se chatear e ir contra a sua própria realidade. É aquilo que ele é aquilo que ele tem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, ressaltar as outras qualidades, se é que não é qualidade o fato de não ter cabelo. Economiza shampoo, né? O que você vai gastar de boné para andar na rua, o boné vai durar muito mais do que o que você vai gastar de shampoo, condicionador, de cremes, né? Não vai ter o problema daquele sentimento de que a sua testa está crescendo, crescendo, se alongando na sua cabeça, né? Que é assim que a coisa vai acontecendo com o passar do tempo, né? A gente não fica careca, é a testa que vai se alongando, né? Então ele não vai ter esse trauma, porque já não tem, né? Então, tem muitas vantagens que a maioria não quer ver porque foge do padrão de beleza que foi eleito nesse planeta, que não necessariamente seja isso, mas enfim, é o que se elegeu e as pessoas querem seguir, né? Então, ele fala que aquilo que você é, você incorpora. Você incorpora. Não, a pessoa está falando que eu sou, pronto, né? Se a pessoa está falando algo que eu não sou, que eu não tenho, que não é meu, eu simplesmente rejeito e vou embora. Não vou ficar comungando com aquela situação que a pessoa está tentando colocar e que não é verdadeiro, que não é real. Então, eu posso simplesmente deixar ao largo aquela colocação, deixar que aquela pessoa que não está bem com a vida siga o caminho dela. E pronto. Por que eu vou ficar me preocupando com aquilo que eu sei que eu não sou? Mas para chegar nesse ponto, eu preciso desenvolver uma coisa fundamental,
em mim, né? Não é no outro, né? Não é ensinar o outro a não falar aquilo que eu não sou. É desenvolver em mim o autoconhecimento. Imagine, me conhecer, o que eu sou, as minhas capacidades, as minhas potencialidades, para que eu não me ocupe em exercer julgamento, né? Que é uma coisa que eu sei que vocês não fazem, julgar. Né? Imagine, né? Não é coisa de espírita isso, né? Ficar julgando o próximo. Eu recebi até uma mensagem hoje pelo Facebook e eu gostaria de ler para vocês, né? Para a gente analisar essa questão do julgamento, que está tudo interligado à questão do perdão e do auto-perdão. Né? É a fábula do estúpido. Dizem que em uma cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o imbecil da cidade. Um pobre coitado de pouca inteligência que vivia fazendo pequenas tarefas e recebendo esmolas. Todos os dias, alguns homens chamavam o idiota para o bar onde se encontrava e se ofereciam para escolher entre duas moedas, uma grande de menor valor e a outra menor, valendo 5 vezes mais. E ele sempre levava a maior e o menos valioso, o que era uma risada para todos. Né? Imagina, ninguém viu um negócio desse, né? Isso aí, nem para perceber que tá fazendo a coisa errada. Até que um dia alguém, assistindo o grupo se divertindo com o homem inocente, chamou de lado e perguntou se ele ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. E ele respondeu: agora vocês vão se surpreender. Eu sei, eu não sou tão estúpido. Ela vale 5 vezes menos. Mas no dia em que eu escolher a outra, o jogo termina e não vou mais ganhar minha moeda. Essa história pode terminar aqui como uma piada simples, mas várias conclusões podem ser tiradas. A primeira: quem parece um idiota nem sempre o é. A segunda: quais foram os verdadeiros idiotas da história? O terceiro: a ambição excessiva pode acabar cortando sua fonte de renda. Mas a conclusão interessante é: podemos ficar bem mesmo quando os outros não têm uma boa opinião sobre nós mesmos. Portanto, o que importa não é o que eles pensam de nós, mas o que se pensa de si mesmo. O verdadeiro homem inteligente é aquele que parece ser um idiota na frente de um idiota que parece ser inteligente. É? Então, a gente precisa às vezes repensar nossa conduta. Porque se Jesus há 2000 anos disse, né, que se a gente tivesse alguma coisa contra alguém, que a gente deveria se recolher ao nosso quarto, né, na intimidade, né, esse quarto evidentemente tem gente que não tem quarto para dormir, para se recolher, mas é o quarto da intimidade aqui de dentro, que a gente deveria pedir perdão, que a gente deveria orar, que a gente deveria refazer a nossa trajetória, que a gente deveria, como quando Pedro lhe questiona quantas vezes ele deveria perdoar-se, até 7 vezes, Jesus responde que deveria Pedro perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. Talvez ele quisesse mostrar isso dizendo também: até o dia em que você entenda que você não deve condenar, porque quem condena não precisa perdoar. A gente só perdoa porque a gente condena, porque a gente exerce um conceito, a gente se deixa levar
pela admoestação, pela ofensa, pela crítica. E aí a gente se zanga. E aí a gente fica ferido, né? Nessa situação. A gente fica chateado. Tem uma querida, né, amiga que cuida também, além de exercer outras atividades, da limpeza, né, da casa. E ela vem aqui, me ajuda nesse aspecto, né, além da outra atividade profissional que ela tem. E na atividade profissional dela, ela me narrou uma história que foi bem interessante, que no trabalho dela houve um problema lá na montagem de algumas coisas que ela trabalha, né? E essas coisas foram para uma obra e aí começou a dar problema. Ela já tinha meio que notado que tinha alguma coisa errada ali naquilo que sustentava aquela coisa, tinha uma borracha que segurava, né, vidros. Então a moldura do vidro era a borracha para poder encaixar na janela. E o negócio estava caindo, não estava dando certo. Aí ela, muito perspicaz, né, foi olhar as borrachas e viu que tinha alguma coisa que não estava muito certo, que continuavam saindo quando ela colocava a moldura dos vidros. E aí avisou lá o encarregado e foi falar com o encarregado, pediu para ele mostrar as caixas, né, das borrachas, como elas haviam chegado, né, do fornecedor. E aí ela mediu, né, as borrachas e viu que tinha uma diferença, que elas não estavam uniformes, não estavam dentro do padrão. E aí explicou para ele, falou, você tem que falar com o fabricante e tal, que veio errado, que ele tem que recolher isso aí, trocar e tal. E o cara não tomou atitude, ela foi lá e pegou e separou, contou quantas caixas tinha, colocou lá, muito bem, deixou separadinho para resolver o problema. Aí quando o patrão chegou, que o patrão não estava no trabalho nesse momento, quando o patrão chegou, o encarregado dela foi contar a história. Só contou a história dizendo que ele é que havia descoberto, que ele que havia separado, que ele que havia feito tudo. Ou seja, mentindo deslavadamente. Né? Aí o que aconteceu? Ela, num rompante de coragem, falou, não, chamou o patrão, falou, não é nada disso, você não fez nada disso, quem fez tudo isso fui eu. Eu é que descobri, eu que separei, eu que coloquei. Por que você está se apoderando daquilo que eu fiz e levando essa fama para você? Porque se fosse o contrário, você iria logo apontar o dedo para mim. Né? Se eu tivesse errado, ou se alguma coisa tivesse acontecido errado que não fosse isso, oriunda de lá, você para se eximir ia logo pôr o dedo. E aí ficou uma situação desagradável, o patrão criticou a postura dele e tal e tudo mais. E depois, né, o encarregado ainda ficou chateado com ela, ainda falou para ela que não sabia se a relação deles iria, porque eu fui logo dizendo para ela, vá orando por ele, porque não vai gostar. Quem age dessa maneira, né, a gente logo percebe que é uma pessoa que, né, se usar da mentira, né, cercear o mérito de quem fez e tomar para si, é porque a pessoa ainda não percebeu, né, muita coisa na vida. E dito e feito, ela falou, realmente, ele falou que não sabia se a nossa relação iria continuar da forma que era. Né? Porque quem erra, normalmente, não aceita que errou. Né? Não aceita que errou e ainda quer, né, se chatear, ainda se chateia, ainda quer a desforra daquele que levou aquela circunstância, né, que desmascarou, que trouxe à tona a verdade. E isso trouxe algum tipo de mágoa, algum tipo de situação desagradável para aquele outro que não estava dizendo a verdade. Né? Então repare, né, que muitas vezes
a gente já agiu assim. Espero que não estejamos mais agindo dessa forma, tanto com relação à primeira história do julgamento, como com essa história, né, daquele que quer se apoderar das nossas verdades, né? Porque na realidade a gente precisa entender que estamos misturados neste plano de provas e expiações entre algumas boas almas melhores do que a gente, outras piores, outras no mesmo nível, né? Para a gente poder, nesse meio, colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual e no transcorrer das outras existências que não foram muito exitosas, né? Então a gente está em meio a essa convivência para entender que a gente não pode continuar se magoando tanto, né? Nem conosco mesmo. Eu posso falar isso de cátedra, porque passei por um processo de Covid, onde fiquei internado 20 dias e passei 8 dias entubado. E nesses 8 dias eu passei por problemas mal resolvidos meus, né, sentimento de culpa, né, que está linkado ao orgulho, de uma forma ou de outra, né, porque nós somos extremamente falíveis, né, a gente já fez um bocado de coisa errada nesta, em outras encarnações, né, e agora estamos despertando para ver outros valores, mas a gente ainda carrega, às vezes, o sentimento de culpa. Por que que eu fui fazer isso, né? Hoje você enxerga de uma forma diferente. Por isso que não funciona aquela colocação, se eu pudesse voltar atrás, né? Chico diz o quê? Que é impossível, né? A gente voltar atrás, né, e fazer um novo recomeço. Mas a gente pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Então, a gente precisa entender que aquilo que a gente fez foi aquilo que a gente tinha para entregar. Era o melhor que tínhamos para fazer, né? A gente não percebeu outros caminhos, não percebeu outras possibilidades, outros valores. Por isso a gente agiu daquela forma que hoje nos incomoda. E não tenham nenhuma dúvida de que amanhã, né, a gente vai estar um pouco melhor e a gente vai olhar para o nosso hoje e vai falar, poxa, podia ter feito de forma diferente, né? É inevitável, porque estamos nesse processo de evolução. Estamos nesse processo de crescimento, graças a Deus. Já enxergamos a Jesus. Quanta gente aí não aceita a figura de Jesus, de Deus, não acredita na imortalidade da alma, da reencarnação. Olha que bênção que nós temos, nós acreditamos, nós temos certeza, nós percebemos este processo, como funciona toda essa lei divina que nos leva a o processo de evolução, né? Então a gente já tem essa precisa noção de tudo isso que nos ocorre, né? Por isso a gente precisa trabalhar todo esse conhecimento, essa humildade que Jesus nos passou, para que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia. De que maneira? Lembrando do caso da mulher adúltera. Lembra da parábola da mulher adúltera? Muito interessante, né? Que Jesus estava lá escrevendo na areia, quando uma turba se aproxima com a mulher à frente e, para provocá-lo e levá-lo ao erro, o questiona. Moisés recomenda o apedrejamento, mas ele recomendava o apedrejamento dos dois, do traidor e do que traiu junto com a mulher, ou seja, a mulher e o homem. Mas como o machismo era muito mais intenso, esse absurdo era muito mais intenso do que é hoje, né? O homem sempre era isento e a mulher que levava toda a culpa e a fama, né? E aí eles perguntam, e tu que dizes? Imagine, né? Jesus tentando colocar Jesus na saia, a famosa saia justa, né?
governador do planeta, apenas então somente. E Jesus estava escrevendo na areia, continuou, e aí questionaram de novo. E aí ele diz que aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Né? E continua escrevendo. Diz Amélia Rodrigues que ali está nominando a partir dos mais velhos, tanto é que são os primeiros a se retirar, e colocando os pecadinhos que eles cometeram. Aí, ó, não ficou ninguém. Né? Então, quem somos nós para condenar o nosso semelhante? Temos ficha limpa? Se estamos encarnados aqui é porque algum débito a gente ainda tem. Não é verdade? Né? E depois, aqueles que não têm mais débitos já evoluem, já são humildes, já são misericordiosos, né? Já estão entendendo o mecanismo da lei divina, né? Já são pacíficos, pacificadores. Então não vão julgar ninguém porque nos entendem, percebe as nossas dificuldades, percebe os nossos dramas, as nossas tramas, os nossos traumas e enxergam as nossas dificuldades. Então já não nos julgam. Quem de direito não julga, né? Compreende. É lógico que não vai passar a mão na cabeça, não tem sentido. Não vai estimular a permanecer no erro, mas não vai condenar, porque sabe que hoje ou amanhã a dor vai nos colocar de volta no trilho do amor, porque a gente só evolui pelo amor. Não existe evoluir pela dor. A dor tem o papel de nos recolocar no caminho do amor. E é por aí que a gente vai evoluir, inquestionavelmente. E depois vem a questão do auto-perdão. Olha que coisa maravilhosa. A mulher adúltera fica ela e Jesus. Jesus volta-se para ela e diz: onde estão os teus acusadores? E ela diz a Jesus: se foram todos, Senhor. E ele volta-se para ela e fala: pois eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E o que ela fez? Ela foi trabalhar numa casa que acolhia leprosos. Quem chega lá tempos depois cego, acabrunhado, com a lepra? Seu ex-marido, que teve muita culpa nesse processo da traição dela, porque ele criou situações que favoreciam aquela circunstância. Não é justificando o erro, mas apenas distribuindo a culpa a quem de direito. Pois ela se deu o auto-perdão quando ela foi fazer esse trabalho de caridade. E a vida colocou na frente dela a oportunidade máxima de perdão. Que aquele que queria a sua morte chega lá no estado terrível. E ela cuida dele sem ele saber quem era, até o seu desencarne. Aí ela complementou o auto-perdão porque se eximiu daquele ato menos digno ao cuidar do seu agressor maior. Então a gente vê que o perdão é uma necessidade inquestionável que nós temos que exercitar para com o nosso semelhante, porque quem nos agride, quem nos ofende, está mais doente do que a gente. Nesse planeta, que segundo Allan Kardec é um misto de hospital, de hospício, de escola, todos estamos adoecidos.
Todos trazemos alguma problemática de nível psíquico, de nível físico. E por isso estamos encarnados aqui. Não é por outro motivo, né? Então estamos aqui para poder fazer o aprendizado, para fazer o resgate, para entender o amor que Jesus nos pregou há mais de 2000 anos, para entender qual é que deve ser a postura a ser tomada por cada um de nós dentro desse contexto dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Então a gente sabe que temos uma motivação forte para perdoar, porque a gente já foi o agressor no passado, né? Também agredimos, também criamos mecanismos para que hoje aqueles que nos vêm em busca do desforço, encarnados ou não, estão nos testando, estão nos provando, estão fazendo com que a gente perceba o quanto é desagradável. Não é a lei de Italião, não é olho por olho, dente por dente. É apenas a sensação daquilo que a gente provocou, né? Para a gente poder perceber que ao nosso próximo devemos doar amor, mesmo aquele que nos agride de alguma forma, mesmo aquele que nos causa embaraço, mesmo aquele que nos traz dissabor, constrangimento. Devemos perdoá-lo. Mas não podemos perder de vista a fala de Jesus quando ele sintetiza os mandamentos a dois. São 10 os mandamentos que, na realidade, os judeus tinham, parece que 600 e poucos, né? Se não me engano, 600 e poucos mandamentos. Moisés sintetizou para 10, já foi um passo imenso, né? E Jesus sintetiza em 2, né? Ele diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu amor, com todo o teu espírito, com todas as tuas posses. E o segundo, que se assemelha ao primeiro, ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, quando ele diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, é porque eu preciso, primeiramente, amar a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, eu não terei como amar o meu próximo. Não dá para fazer isso. Eu preciso amar a mim mesmo, né? Aí, a partir disso, eu posso conseguir amar ao meu semelhante, né? Então, aí a gente volta para o auto-perdão. Eu preciso aprender a me perdoar, para que eu possa, entendendo essa necessidade de auto-perdão, estar pleno para perdoar o meu semelhante. Porque quando eu reconheço os meus erros, quando eu reconheço as minhas falhas, os meus escorregos, os meus tropeços, aí fica mais fácil entender de que se eu faço isso, por que o outro não pode fazer? Só porque ele me atingiu? Mas ali é o grande exemplo que eu estou tendo, a grande oportunidade que eu estou tendo de compreender a dificuldade do outro. Não estou dizendo com isso que é agradável ser agredido, ser atingido, que é agradável, né, sofrer. Não, estou falando isso. Mas eu estou falando que nós, conhecedores da história de Jesus, da espiritualidade, da imortalidade da alma, da reencarnação, do meio em que estamos inseridos, a gente já precisa passar a entender. E quem entende precisa viver essa história de amor,
que é a história do perdão a si próprio e ao próximo, né? Então essa é uma bela história de amor que a gente precisa concretizar no nosso dia a dia, que a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia. Por isso, precisamos perdoar, para que Deus também nos perdoe, né? Se bem que eu acredito que Deus não condena ninguém, né? Deus não condena ninguém. O que acontece é que quando desencarnamos e despertamos para a realidade da vida espiritual e despertamos para o entendimento do que é verdadeiramente a vida, que não é essa ilusão que vivenciamos no plano material, mas sim a perenidade no plano espiritual, que é de onde viemos e é para onde iremos voltar. Quando a gente se dá conta de tudo isso, das agressões que cometemos contra as leis divinas, aí a gente pede para resgatar, para superar, para modificar a nossa conduta perante aqueles com quem convivemos. E aí não é exatamente Deus que está nos condenando. Somos nós que no conhecimento, na relação de entendimento das nossas atitudes e do que a gente deveria efetivamente ter feito, é aí que a gente pede para poder reparar, para poder modificar, para poder continuar a nossa caminhada, a nossa jornada rumo à evolução. Por isso, se perdoe. Se perdoe para que você possa também perdoar o seu semelhante. Medite, ore, se conecte com o bem, se conecte com o amor ao próximo, com a caridade, que você vai trabalhando esses aspectos no seu dia a dia, na sua existência, e com certeza você vai conseguir atingir esse objetivo maior, que é o do auto-perdão e do perdão. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos então orar. Mestre amado, mestre amigo, fortalece-nos, Senhor. Envolve os nossos corações para que possamos perdoar-nos e perdoar ao nosso semelhante, entendendo as dificuldades do outro através das nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, Senhor, a dar continuidade neste caminho sem volta, que é o caminho da evolução, que é o caminho que nos levará ao Pai através de Ti. Fica, portanto, conosco, Jesus, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Até uma outra oportunidade.